Meus irmãos, a paz do Senhor, né? Como os irmãos estão? Estão bem? Eu espero que sim. Estamos mais uma semana, né? Onde nós iremos estudar mais um tema da lição neste domingo. Um tema muito importante, né? E como prometido, nós estaremos toda semana no canal lançando, né, a lição que será estudada no domingo. É uma lição da CPAD, um tema muito importante, que já foi estudado trimestres anteriores, mas que, né, estamos estudando novamente devido à situação, né, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu quero já também, desde já, agradecer, né, os amigos que se inscreveram no canal, que já deixou lá o seu like, né, que está divulgando. Eu peço que continue, né, nos ajudando no desenvolvimento desse trabalho que nasceu no nosso coração para assim ajudar tanto os alunos como também os professores que estão iniciando e contribuir de alguma forma para o reino de Deus. Que Deus abençoe todos no nome de Jesus. Estaremos também com um projeto aí em andamento para fazer estudos bíblicos, né? Fazendo uma live no Instagram. Então logo nós estaremos divulgando isso também. Tudo para que o reino de Deus seja desenvolvido, né? E que venha crescer para a glória de Deus. O tema da lição, né, nesse domingo é o despertamento renova o altar. Um tema muito importante, né, que nós precisamos de fato viver este renovo, né? Este renovo que é proporcionado somente por meio do despertamento, né, de Deus na nossa vida. Então o texto áureo, que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30, está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática, né, diz que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Senhor. Então isso é muito importante nós entendermos isso. Satanás jamais terá poder sobre o crente, né, cujo ele constantemente está, né, se auto-abastecendo, né, da presença de Deus, renovando o seu altar na presença de Deus. Satanás jamais terá poder, Satanás jamais, né, ele pode se levantar, mas não terá êxito, porque o poder de Deus estará sobre nós. Isso é muito importante nós colocar isso, né, de maneira bem clara para os alunos. O objetivo geral da lição é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. E o objetivo específico é elucidar aos alunos, o significado do altar, para o antigo pacto, assim como também fazer os alunos entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm característica mencionada de um verdadeiro despertamento. Isso é muito importante e eu acredito que os professores estarão, de maneira bem clara e objetiva, colocando isso em pauta na sua lição para os seus alunos. Então vamos iniciar, a aula. O tema da lição diz: o despertamento renova o altar. O título do primeiro tópico da lição, diz que os judeus sentiram a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Os judeus sentiram a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Primeiro ponto interessante aí é que o despertamento espiritual, ele traz de fato esse sentimento.
de sentir a necessidade de buscar a Deus, de sentir a necessidade, né, de estar perto de Deus. E foi isso que aconteceu com os judeus, né? Eles sentiram essa necessidade, a importância de estar perto de Deus por meio do altar. Por quê? Porque era no altar que eles ofereciam os sacrifícios de animais, era no altar que eles ofereciam, né, os holocaustos. Então, esse momento, essa reunião, este culto, né, era muito importante, porque ali eles sentiam de fato, né, a presença de Deus sendo manifestada naquele ambiente. Então, um ponto que eu coloquei aqui de observação, que é muito importante, é que uma das características do verdadeiro despertamento espiritual é quando o homem entende que é dependente e que precisa de Deus. Essa é uma das características. Quando o homem ele tem essa compreensão, quando o homem ele tem esse entendimento, que ele é carente de Deus, que ele é dependente de Deus, que ele precisa, né, de Deus em toda a sua vida, em todo o seu caminho, este é um dos sinais, né, do verdadeiro despertamento de Deus. E quando o homem ele tem esse entendimento, né, acontece o que aconteceu com os judeus. Eles procuram buscar a Deus, né? Eles procuram estar perto de Deus. E nós vemos, querido, que quando o homem ele procura estar perto de Deus de maneira muito automática, de maneira muito clara e objetiva, nós vemos claramente que Deus começa a depositar, né, no homem o desejo de fazer alguma coisa para Deus, o desejo de praticar alguma ação, alguma tarefa, né? Nós vemos isso claramente quando o povo, né, saiu lá do cativeiro, os judeus, e foram para Jerusalém. Eles foram já com este propósito, com esta ideia de fazer algo, de restaurar o altar, de restaurar o templo, né, para que assim o nome de Deus fosse glorificado. Então, quando o homem ele é despertado por Deus, quando o homem ele começa a buscar a Deus, ele começa a se aproximar de Deus de maneira muito clara e automática, o Espírito Santo começa a agitar, né, o homem para que ele possa colocar para fora, né, este despertamento, este avivamento. Nós vemos isso no livro do Gênesis, no capítulo 1 e versículo 2, que está escrito: o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito do Senhor se movimentava sobre as águas, porque esta é uma finalidade do Espírito, é agitar, é movimentar. Aonde o Espírito Santo de Deus ele entra, né, ele movimenta, ele causa mudança, ele causa transformação. Então, quando o homem ele é despertado por Deus, automaticamente, de maneira muito clara, ele começa a fazer algo para Deus. Ele sente o desejo, né, de realizar algo para Deus, porque é o próprio Espírito de Deus que começa, né, a impulsionar o homem a realizar essas tarefas. E o interessante, querido, é que no momento em que o homem ele começa a colocar esse desejo em prática, no momento em que os judeus, né, ele começa a colocar em prática esta ação, a Bíblia diz lá no primeiro tópico da lição que os habitantes daquela terra se levantaram contra eles de maneira que causaram terror, né, na vida do povo. E aqui eu fiquei pensando e meditando, e eu vi que não é tarefa fácil para ninguém quando esta pessoa decide, né, restaurar o seu altar. Quando essa pessoa ela decide mudar de vida. Não é tarefa fácil
quando esta pessoa ela vivia em cativeiro, não é? E ela decide agora mudar de vida, ela decide agora, por meio do Espírito Santo, ter um encontro com Deus, ela decide agora restaurar o seu altar, ela decide agora, não é, estar mais próximo de Deus, ela decide fazer alguma coisa para Deus. Não é tarefa fácil. É bom colocar isso, né, de maneira bem clara para os alunos. Vai se levantar muitos inimigos com o objetivo de fazer você parar, com o objetivo de fazer você entregar os pontos, com o objetivo de fazer você se entristecer, porque diz a Bíblia, né, lá na lição, que os habitantes daquela terra se levantaram contra o povo, de maneira que o povo ficou aterrorizado. Nós vemos isso lá em Esdras capítulo 3, versículo 33. O terror estava sobre eles por causa dos habitantes da terra. Então, não vai ser tarefa fácil, filho. Vai ser difícil, né? Você que está aí decidido, né, a retomar a sua vida com Deus. Você que está aí decidido a voltar às suas atividades. Não vai ser tarefa fácil, vai ser difícil. Vai ter pessoas, né, que vão tentar impedir você de avançar. Mas creia em Deus, que se você ficar firme e forte, o Senhor lhe dará a vitória. Porque foi isso que aconteceu com o povo lá, quando decidiu voltar para Jerusalém e assim colocar em prática o plano, né, que era a restauração do templo. No primeiro subtópico da lição, nós vemos também que todo despertamento genuíno, ele começa com a restauração do altar. Todo despertamento genuíno, ele não começa de outra forma a não ser pela restauração do altar. Querido, a palavra altar na Bíblia, ela não se refere a grandes templos, a grandes catedrais, não. A palavra altar na Bíblia, ela se refere a um lugar construído para oferecer sacrifícios de holocaustos a Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 22 e versículo 9, quando Abraão, junto com o seu filho, sobe o monte Moriá, e diz a Bíblia que ali Abraão, ele edifica um altar. Abraão constrói um altar, né, para assim oferecer o seu filho Isaque em sacrifício vivo. Então, a palavra altar, né, na Bíblia Sagrada, não se refere a grandes catedrais, nem a grandes templos, mas sim a um local construído para oferecer sacrifício. Nós vemos isso também em 1 Reis, no capítulo 18, versículo do 16 ao 40, quando Elias, em confronto com os profetas de Baal, Elias percebe que o altar do Senhor estava danificado, que o altar estava quebrado, né? E ali Elias, antes de tudo, ele se preocupa em restaurar o altar. Ele se preocupa em consertar o altar, porque Elias sabia, né, que Deus não se manifestaria se o altar tivesse com algum problema. Da mesma forma, em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 3, o rei Ezequias, no seu reinado, né, ele decide purificar o templo do Senhor, ele decide purificar o altar do Senhor. E diz a Bíblia que quando eles fizeram isso, a população, né, ali começaram a cantar novos cânticos de louvores a Deus. Veja a importância da restauração do altar, querido. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz, ele nos aconselha que nós devemos nos autoexaminar. Ele diz, examinai-vos, né? Por quê? Porque ele sabe da importância de você observar o seu altar.
Ele sabe da importância de você observar como você está, né? Porque Deus jamais vai se manifestar na vida de uma pessoa que está com o altar danificado, na vida de uma pessoa que está com o altar quebrado, que está com o altar, né, destruído. Deus jamais se manifestará. É por isso que Paulo ele manda nos autoexaminar, né? Ele manda a gente fazer um exame, né? Tanto de nossa consciência, como também física, para que o Deus de Israel possa se manifestar em nossa vida. Querido, não é vergonhoso. Não é vergonhoso, né, buscar a ajuda de Deus e buscar a ajuda daquele que Deus levantou. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso reconhecer que você precisa restaurar o altar. Não é vergonhoso reconhecer que você precisa de socorro, que precisa de ajuda. Não é vergonhoso. Isto para Deus é agradável. Isto para Deus é um momento de alegria. Porque Deus ele não tem prazer com o pecado, mas ele tem prazer com aquele que se arrepende do pecado. Por isso esta lição ela é maravilhosa. Porque ela fala do verdadeiro despertamento espiritual, né? Que nos impulsiona a buscar a Deus, que nos impulsiona a chegar mais perto de Deus, que nos impulsiona, né, a ter uma comunhão com Deus, mas que ao mesmo tempo nos ensina que é preciso restaurar o altar, que é preciso consertar o erro para que Deus possa assim manifestar o seu poder. Querido, isso é tão importante que em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, né, Paulo ele diz que nós devemos nos examinar, porque a nossa vida é um altar, né? A nossa vida ela é um altar e que precisa, como disse lá no início, ser constantemente renovado para que Satanás não venha nos destruir. O segundo tópico da lição, querido, o tema é Cristo, o centro de nossa comunhão com Deus. O segundo tópico da lição, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Eu coloquei uma observação para nós darmos início, é que no Antigo Testamento o altar era o ponto central de adoração a Deus. Todo o Antigo Testamento apontava para o Novo, a saber, Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, o altar era o ponto central de adoração, né? O povo oferecia o seu sacrifício, o povo oferecia os seus holocaustos, e ali ele prestava, ele tributava a Deus o seu louvor, ele tributava a Deus a sua adoração. E quando o cheiro, né, do sacrifício chegava nas narinas de Deus e Deus se agradava, Deus derramava bênção sobre aquele povo. Então o altar era o ponto central de adoração, né, no Antigo Testamento. E todo o Antigo Testamento aponta para o Novo, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos, né, passagens que mostram de sacrifício, de altar, isso está apontando justamente para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em Coríntios, no capítulo 15 e versículo 3, quando Paulo diz que Cristo morreu por nossos pecados. Então, Cristo ele levou sobre si todos os nossos pecados. Cristo ele sacrificou a sua vida por nós para que pudéssemos, né, receber o direito de ser chamado de filho de Deus. Ou seja, não existe outro meio para chegar a Deus.
Não existe outro caminho, porque Cristo é o caminho que nos leva à salvação. Há quem pense que tem outro caminho. Há quem pense que existe uma outra forma, talvez fazendo caridade, talvez ajudando alguém, né? E isso vai lhe trazer alguns benefícios, né, para a salvação. Não. O único caminho que nos leva para a salvação é Jesus Cristo. Nós encontramos isso lá em João, capítulo 14, versículo 6. O próprio Cristo declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é o caminho. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, Paulo diz que todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, todas as coisas passou por Cristo. Isso é maravilhoso. Em Atos, no capítulo 16, versículo 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e estará salvo tu e a tua casa. Meus queridos, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não há um outro meio para alcançar a salvação a não ser por Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Isto é maravilhoso. O primeiro subtópico do segundo tópico da lição diz que toda a Trindade, ela atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Quer dizer, além de Cristo, ele ser o caminho, né? Além de Cristo, ele ter pago um alto preço por nós, a lição ainda mostra que toda a Trindade atuou, né, ativamente na morte expiatória de Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas de que forma? De que forma a Trindade atuou? Primeiro, como foi que o Pai atuou, né, na morte expiatória de Cristo? Primeiro, o Pai atuou antes da fundação do mundo. Diz a Bíblia que antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora. Que coisa maravilhosa! Antes da fundação do mundo, o Pai já tinha planejado a obra redentora de Jesus Cristo. Nós vemos isso em Efésios capítulo 3, versículo do 6 ao 9, quando Paulo ele explica, né, dos mistérios ocultos de Deus. É quando Paulo ele começa a revelar os mistérios ocultos, e um desses mistérios era justamente o plano, né, de salvação, né, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Pai, né, já havia planejado. Em segundo lugar, o Pai ele participou ativamente da morte expiatória, né, de Jesus Cristo, quando ele enviou o seu Filho para morrer por toda a humanidade. Glória a Deus! Quando ele enviou seu Filho para morrer por toda a humanidade. Nós vemos isso lá em João, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o Pai participou diretamente do drama que Jesus passou no Gólgota. O Pai também estava lá. Jesus não estava só. Nós vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Veja o que Paulo diz para a igreja de Corinto, que naquele momento, naquele sofrimento, de agonia, de dor que Cristo estava passando, Deus também estava lá reconciliando o mundo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Pai participou dessas três formas, planejando, né, a morte expiatória. O Pai participou enviando o Filho. E em terceiro, o Pai participou, né, no drama que Cristo estava vivendo ali no Gólgota.
Em segundo lugar, qual foi a segunda participação? A segunda participação da Trindade foi a participação do Filho. Primeiro foi a do Pai, agora o próprio Filho participa. E de que maneira o Filho participa? O Filho participa entregando a sua própria vida. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 2. Estou correndo por causa do tempo, você procura aí para fazer o seu esboço. Então nós vemos o Filho participando, entregando a sua vida por todos nós. Nós vemos também o Filho, se entregando, ou melhor dizendo, participando, levando todos os nossos pecados. Nós vemos isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, onde está escrito: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus. Que coisa maravilhosa! O Pai participou deste momento, o Filho participou entregando a sua própria vida, sacrificando a sua própria vida, para que pudéssemos ter vida através da sua morte expiatória, através do seu sacrifício. Isto é maravilhoso, meus irmãos. E em terceiro lugar, nós vemos a terceira pessoa da Trindade também participando, deste ato maravilhoso que foi o sacrifício de Jesus Cristo para salvar a humanidade. O Espírito Santo, querido, ele participou também, deste ato maravilhoso, despertando, ele participa, melhor dizendo, deste ato, despertando no coração do homem, a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. Então o Espírito Santo, ele participa, deste ato, despertando no homem, ensinando o homem este ato maravilhoso. Nós vamos ver aqui de maneira bem clara, que o Espírito Santo, ele participou, em primeiro lugar, ele participou revelando, e até hoje ele revela, este ato maravilhoso no coração de toda a humanidade, porque é ele que convence o homem do pecado e da morte. Glória a Deus. É ele que convence o homem do pecado e da morte. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 16, versículo do 16 ao 17, que está escrito: Cristo pergunta para os discípulos qual a definição que a sociedade tinha a respeito dele. Ou seja, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo do 16 ao 17, nós vamos encontrar Cristo perguntando para os discípulos o que ele pensava a respeito da população, o que a população falava a respeito dele e o que eles achavam sobre isso. E eles começaram a dizer: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias, enfim. E ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem? E vocês? O que vocês acham? E aí o Espírito Santo, ele toma Pedro, e através da boca de Pedro, o Espírito Santo, ele revela dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de revelar, e ele participa, ele participou daquele ato, do sacrifício de Jesus Cristo, revelando a toda a população, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo morreu através da cruz, na cruz do Calvário, para salvar a humanidade. Então o Espírito Santo, ele participou e participa, revelando a morte de Jesus Cristo, revelando que Jesus é o caminho, revelando que Jesus é a vida, revelando que Jesus sofreu para salvar a humanidade do pecado. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele participa da morte expiatória de Cristo Jesus por meio do ensino. O Espírito Santo, ele tem o poder de ensinar, Nós vemos isso lá em Lucas capítulo 24, versículo 32 ao 45.
O Espírito Santo, ele ensina, e ao ensinar, ele convence o homem do erro, ele convence o homem do pecado. É por isso que você vê constantemente, né, no reino de Deus, o Espírito Santo trazendo mulheres prostituta, o Espírito Santo trazendo traficante, o Espírito Santo trazendo homens que a sociedade não dá valor, mulheres que a sociedade não dá valor, que despreza. Então o Espírito Santo vai lá, revela o poder de Deus, o Espírito Santo vai lá e ensina a obra redentora, expiatória de Cristo, e ele vai mudando, vai se transformando e se torna num homem de Deus, num homem cheio do poder do Senhor. Que coisa maravilhosa! Em terceiro lugar, querido, o Espírito Santo, ele participa por meio da explicação. O Espírito Santo, ele explica. O Espírito Santo, ele ensina e também explica. Que coisa maravilhosa! Nós vemos isso lá em João, no capítulo 19, versículo 30, quando Cristo bradou: está consumado. Quando Cristo bradou: está consumado, o Espírito Santo, ele explica o verdadeiro significado da morte de Cristo, né? Quando Cristo ali na cruz do Calvário gritou: está consumado, Cristo estava dizendo: eu venci, eu venci, eu venci, eu venci o pecado, eu venci o pecado. A humanidade agora está com um caminho livre para a salvação. A humanidade agora vai poder voltar a ter comunhão com Deus, vai poder voltar a ter contato com Deus. Oh, que coisa maravilhosa! O Espírito Santo, ele tem o poder de explicar isso para a humanidade, né, que não conhece a Deus, que não conhece o nosso Salvador, que não conhece, que nunca ouviu falar de Deus. O Espírito Santo, ele começa a ensinar, e ao ensinar ele começa a explicar, ele começa a dizer: olha, Jesus de fato morreu lá na cruz do Calvário, e a sua morte nos trouxe salvação. Que coisa maravilhosa! Eu chego a me empolgar, irmão, porque essa lição, ela é muito linda. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele explica que o acesso que interrompia o homem de chegar a Deus foi rasgado por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele não só explica a morte de Jesus quando o brador está consumado, mas ele também explica que o sacrifício de Jesus Cristo rasgou o véu de alto a baixo, ou seja, que o sacrifício de Jesus nos deu o caminho para buscarmos a Deus, para chegarmos mais perto de Deus. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 27, versículo 51. O véu do templo se rasgou. Que coisa maravilhosa! O véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou porque Cristo morreu por nós, porque Cristo foi rasgado, porque Cristo padeceu, porque Cristo sofreu, e isso nos garantiu o livre acesso, nos garantiu o caminho para nos encontrarmos com Deus. Maravilha, glória ao nome do Senhor. Que vocês possam sentir, querido, o que eu estou sentindo neste momento aqui, que vocês possam transmitir para os seus alunos, né, a lição de maneira poderosa através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, ele explica que Jesus triunfou sobre os demônios na cruz do Calvário. Nós vemos isso lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 15, quando o Espírito Santo, ele convence o homem, né? Ele mostra para o homem, né, que Cristo venceu os demônios, que Cristo venceu o diabo, que Cristo venceu a morte. Glória a Deus! E é isso que nos garante a salvação. É isso que nos garante a vida eterna, querido. Então, querido, nós vimos aqui no primeiro tópico que o despertamento de Deus, ele provoca mudança. Nós vimos também que esta mudança não será uma tarefa fácil.
Vai ser difícil, mas é necessário nos manter firme. Nós vimos no segundo tópico que o altar, ele precisa ser restaurado. Ele precisa, não é, ser edificado, ser reparado caso haja necessidade. E nós estamos vendo aqui, né, que Jesus Cristo, ele foi sacrificado por nós. Que Jesus Cristo morreu por nós. E esta morte nos garantiu a vitória. Esta morte, né, com a participação da Trindade, nos garantiu a vitória. E o terceiro tópico, para nós concluirmos aqui a lição, ela nos orienta a ter cuidado com as imitações. Querido, isso aqui é uma advertência que o comentarista da lição traz para nós. E eu gostaria só de ler alguns pontos e os professores acrescentem alguma coisa para os seus alunos. O comentarista ele diz que nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão preocupados com quantidades e não com qualidades. Fazem shows com apresentações de cantores, e ali vale tudo, vale aplausos, vale gritos, vale assobios, bebidas e tudo mais. Homens com técnicas de oratória, com dominações psicológicas, fazem o público rir, fazem o público chorar, pular, enfim. Mas na verdade, todo movimento feito sem a direção do Espírito Santo não prospera. E vai cumprir o que está escrito lá em Salmos, número 48 e o versículo 7. A igreja vai caminhando de força em força. Então que possamos ter essa direção de Deus, de saber que nem todo despertamento é de fato, né, despertado pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita bagunça por aí. Tem muita bagunça. Muitos homens com técnicas, né? Muitas pessoas fazendo shows e reunindo milhares de pessoas. Mas nós vimos aqui que Deus não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. Deus não está preocupado com quantidade, mas com qualidade. E você vê a qualidade de uma pessoa quando ela resolve mudar de vida. Quando ela resolve mudar de vida. Suas atitudes, seu comportamento, sua fala. Aí nós vemos de fato que o Espírito Santo está agindo e está operando. Então, que Deus abençoe. Que Deus possa multiplicar o seu conhecimento. Que esta lição possa lhe ajudar de alguma forma, este ensino. Na próxima semana nós estaremos trazendo, né, o novo assunto, no caso a lição de número 4, né, e será também algo muito glorioso, porque nós aprendemos aqui e vocês também aprendem aí. Que Deus abençoe, que Deus possa multiplicar em nome de Jesus. Até a próxima semana.